E hoje o nosso bate-papo é sobre feminilidade. O que é ser feminina? As mulheres esquecem que ser feminina, gente, é você se acolher mais, ser mais empática, mais delicada, amorosa, gentil, sensível, amável, forte emocionalmente. Não é à toa que nós fomos escolhidas para dar à luz, não é mesmo? A mulher, ela tem um comportamento diferente do homem. E isso não tem nada negativo. Isso não quer dizer que você precisa de brigar com o poder para ter o seu posto garantido aonde você quer chegar, tanto profissionalmente, nas relações. A mulher, ela tem que aprender a usar o seu acolhimento, a sua bondade, a sua sensibilidade ao seu favor. Porque você ser mais doce não quer dizer que você vai ser abusada pelo outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe uma frase na física quântica que diz que o olhar do observador cria a realidade. Quando nós estamos vibrando no medo, na energia do abuso, na energia da discórdia, do conflito, nós vamos atrair essa energia para a gente. E é por isso que nós precisamos aprender a vibrar naquilo que nós desejamos vivenciar. Quando eu atraio uma pessoa abusador, é porque de uma forma inconsciente eu estou vibrando naquela energia, ou vibrando no meu sistema familiar, inconsciente, eu tenho uma raiva dentro de mim que eu atraio esse abusador para me mostrar o que eu estou fazendo comigo mesmo. Então, gente, vamos olhar para a nossa vida e perceber aonde eu quero vibrar. O que falta para mim colocar limites? Existem várias energias externas que nos ajudam a estar nesses lugares de abuso. Então, olhe para isso com consciência, busque ajuda. Quanto mais a gente vibra na vítima, mais nós vamos atrair ou um perseguidor ou alguém que venha nos salvar. Isso é o triângulo dramático. Então, nós precisamos ter consciência de saber que, quando adultos, nós bancamos as nossas escolhas. Não fique no lado do coitadinho ou da coitadinha querendo que alguém venha e te tire desse lugar. Você pode sair desse lugar com consciência, bancando tudo aquilo que a vida te oferece, aceitando a vida como ela é e não resistindo às mudanças, achando que você não dá conta ou que tudo dá errado. Isso é papel de vítima, ok? Todos nós criamos couraças para nos defender, mas não quer dizer que nós precisamos fechar nessa couraça e nunca abrir para o novo, nunca aprender a se posicionar e ser a nossa melhor versão. Por isso que é importante o autoconhecimento. Não é a gente ficar o tempo inteiro querendo justificar e explicar às vezes as coisas que nós não entendemos ou que não sai do jeito que a gente espera. É simplesmente observar o que está acontecendo e perceber o que é que eu não estou compreendendo. Por que para mim é difícil aceitar o outro como ele é? Porque eu gosto do controle, eu gosto de impor as minhas ideias, ou eu quero ter razão, ou eu quero mostrar poder. O que está acontecendo nesse contexto que você está vivenciando agora? Preste atenção. A mulher, quando ela perde a sua feminilidade, ela perde a sua doçura consigo mesma. A feminilidade, gente, é uma mistura que a gente tem de intenção, de comportamento, como a gente se apresenta. O grande problema é que hoje em dia, a maioria das mulheres, elas gostam de se expor para mostrar poder, né? Quantos dramas às vezes a gente observa na internet, né? Pessoas se expondo da sua vida íntima, amorosa, familiar, como se as pessoas tivessem interessado naquilo que está acontecendo na sua vida. Gente, quando você compartilha os seus dramas, a sua confusão, as pessoas que veem aquilo, elas vão associar esse seu comportamento com aquilo que você é.
não é? As pessoas vão perceber que aquilo é você na realidade. E às vezes elas nem entendem o contexto. E elas começam a te julgar, às vezes te apedrejar. Não é? Por quê? Porque você está se expondo, você está ali mostrando às vezes a sua vulnerabilidade, as suas dificuldades, a troco de quê? Pra quê? O que você vai ganhar com isso? Tem uma velha frase que diz que roupa suja se lava em casa, gente. Não exponha os seus problemas para as pessoas, que não tem nada a ver com a sua vida. Não seja uma vidraça para que as pessoas possam te apedrejar. Lembre-se, é dando que se recebe. Preserve a sua intimidade, preserve a sua história. Se você tem necessidade de falar, busque um terapeuta, busque uma pessoa amiga que tenha maior sensibilidade, maturidade, que possa te orientar. Mas jamais se exponha na internet. E quando eu estou falando de feminilidade, é independente do seu gosto sexual, não importa se você gosta de mulher, de homem ou se não gosta de ninguém, é a feminilidade que toda mulher tem, porque quando você cuida dessa feminilidade, você vai nutrir o seu poder criativo, você vai cuidar de você mesmo, conectar com aquilo que é natural seu. E isso não adianta você querer negar, porque a mulher, ela tem uma doçura, e essa doçura, quando ela é nutrida, isso faz bem para você, para sua autoestima, faz bem para o seu desenvolvimento pessoal. Quando você nega essa feminilidade, o que vai gerar em você? Pode gerar uma doença, um câncer de mama, um câncer de útero, não é mesmo? Por quê? Porque você está negando aquilo que é natural seu. Então não faça isso. Porque até o homem também, ele tem um lado feminino. Por que o homem e a mulher precisa reconhecer esse seu lado feminino? Porque, gente, isso desperta a leveza, a flexibilidade interior. Nós temos uma representação clara do Tao, né, que é o Yin e o Yang. Nesse símbolo, ele mostra que nós precisamos equilibrar esse lado feminino e masculino que nós temos, porque o Yin é o princípio feminino, é a flexibilidade, a introspecção. Isso é uma energia mais acolhedora, né, que está relacionado ao acolher. Já o Yang é o princípio masculino, não é? Que é a energia ligada mais aos pensamentos lógicos, é uma energia mais quente, que às vezes pode até levar a uma agressividade e rigidez, porque faz parte da energia masculina. E quando nós integramos essa energia feminina para a gente se dá mais colinho, né? Colinho para nossa criança, a gente pratica mais o auto-perdão, entendendo os nossos erros, nossas limitações, sem ficar com aquele chicotinho se autoflagelando. Quando a gente não aceita aquilo que a gente cria dentro de nós uma dor interna de rejeição. Então nós temos que parar com essa coisa de comparação, de querer nos comparar com o outro, de querer encontrar um padrão que a gente nunca vai chegar no ideal, porque o ideal não existe, o que existe é o real. É saber compreender quando nós precisamos parar, às vezes refletir, descansar, criar uma introspectiva de silêncio, de meditação para compreender o que está acontecendo, não é? Olhar para dentro e se perguntar do que eu realmente preciso nesse momento. Será que eu estou gastando mais energia desnecessariamente? Aprenda a ter essa conversa interna com você mesmo, porque assim fica mais fácil você compreender aonde você precisa colocar o seu foco, gastar a energia naquilo que é essencial e não naquilo que a gente acha que é extraordinário, mas que rouba o nosso tempo e que lá no final não vai gerar o prazer que a gente esperava.
esses valores que a gente foi distorcendo por briga de poder ou por mostrar que um tem que ser melhor que o outro, isso aí é uma construção distorcida de falta de maturidade, né? Porque na vida cada um precisa do outro, o feminino precisa do masculino. Mesmo pode perceber, quando estão duas mulheres ou dois homens, sempre um vai fazer um papel mais feminino do que a outra. Então, por exemplo, no caso de duas mulheres que estão juntos, ali, na hora que você está no casal, uma vai fazer um papel mais masculino e a outra feminino. Mas quando essa mulher está sozinha, ela tem que fazer a função feminina nela. Ela não pode fazer só essa função masculina, porque quando ela faz só essa função masculina, ela está matando o feminino dela. E o que ela vai fazer com esse feminino? Ela vai adoecer. Ela vai ter uma doença, ela vai ter um câncer. Por quê? Porque ela está negando o que é natural dela. É a mesma coisa em relação ao homem. Por exemplo, dois homens estão juntos. Se um ali for fazer a função feminina e for matar a função masculina, esse homem também vai adoecer. Ele pode ter um câncer ou pode ter uma outra doença. Por quê? Porque ele não está valorizando aquilo que é natural dele. Então, gente, aprenda a se autovalorizar, cuidando do seu aspecto feminino e do seu aspecto masculino, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando só do masculino. Então lembre-se, gente, que o feminino ele não está ligado ao sexo ou ao gênero. Existe na natureza humana essa polaridade do masculino e do feminino. Então, recapitulando, lembrando que o aspecto feminino dentro de nós é aquele que tem contato com as nossas emoções, é ele que nutre, acolhe, cuida, doa. Quando nós ouvimos nossa intuição, estamos em contato com ele. Por que é importante a gente aceitar essa feminilidade? Porque quando a gente está em contato com esse nosso feminino, a gente consegue colocar pontos finais, né, nos ciclos que nós vivemos. Essa coisa do renascimento, da morte, fazer parte da vida, como fazer parte da morte. A gente consegue começar, dar continuidade, finalizar. A gente consegue deixar a vida fluir. Por quê? Porque isso tudo passa pela confiança que nós aprendemos através da nossa mãe, do nosso feminino. Para quem não sabe, a confiança, ela vem através do princípio feminino, de adquirir, de acessar essa nossa segurança. É ela que diz para a gente, vai passar, fique tranquilo. As coisas possuem um ciclo, um fluxo, doçura, né, que a gente ouve lá no nosso íntimo, que a gente sabe que tudo está certo, tudo tem o tempo certo de amadurecer. E é natural, gente, que os homens têm mais do princípio masculino e as mulheres mais do feminino. Não tem como negar isso. A mulher que nega essa feminilidade, ela adoece. Assim como o homem que nega a sua masculinidade, adoece também, fica em desequilíbrio. É assim que funcionam os dois aspectos de nós. Nós precisamos trabalhar as polaridades de uma forma equilibrada. Tudo que vai para o extremo gera desequilíbrio. O grande problema que eu vejo hoje é que essas polaridades elas estão sendo invertidas e não equilibradas, porque a mulher ela foi correr atrás do seu poder pessoal, né, no poder de conseguir as coisas que querem, ser mais decididas, impulsivas, irritadas, né, convictas que estão fazendo o seu melhor para conseguir ter sucesso na carreira profissional, mas estão aniquilando o seu lado feminino, a sua doçura, a sua suavidade. E não é necessário isso, gente. Nós precisamos trabalhar sempre essas duas polaridades com equilíbrio. E o que está acontecendo com os homens hoje? Eles estão mais sensíveis, eles colocam as suas emoções mais em exposição, mas ao mesmo tempo eles estão sendo subjugados.
como homens fracos, como homens que não estão tendo poder de decisão, como homens que não têm a força de ir para a vida. Mas por quê? Porque tudo isso está em desequilíbrio. Por que que as mães enfraquecem os filhos? Porque se elas não têm um referencial de um feminino saudável, o que que o filho vai aprender com esse feminino? Porque a criança, ela aprende com a mãe o que é feminino e com o pai o que é o masculino. Se o masculino da mãe é mais forte que o masculino do pai, ela vai mostrar para o filho que o masculino do pai é fraco. Então, cuidado, mulheres, cuidado para não enfraquecer tanto os seus filhos quanto as suas filhas. Fique no seu papel, na sua função de mulher materna. Nessa hora na relação, nutram o seu feminino como o seu masculino de forma equilibrada, sem briga de poder, sem querer ter a razão, sem querer controlar, achar que vocês são certas e que os homens são errados. Não é dessa forma. Uma boa comunicação, um diálogo equilibrado, respeitando as diferenças, ajuda no nosso desenvolvimento e no nosso crescimento pessoal. Briga de poder, quem tem razão, quem está certo e quem está errado, isso são conflitos inúteis que não vão chegar a lugar nenhum. É como você colocar dois galos brigando ou duas galinhas. Um vai sair ganhando e o outro perdendo, mas os dois vão estar machucados. Será que precisa disso? Será que não é melhor a gente poder compartilhar com o outro aquilo que nós temos de melhor, respeitando as diferenças? No caso de um casal, quando você é um homem e você é uma mulher, deixe que cada um exerça a sua função para equilibrar esses opostos. As diferenças se atraem quando os dois estão em equilíbrio, quando a mulher faz a função feminina e o homem faz a função masculina, quando estão juntos. Porque em uma relação onde cada um faz o seu papel, tudo fica em equilíbrio. E é o que eu disse anteriormente, isso acontece mesmo quando são duas mulheres ou dois homens. Sempre vai ter que ter cada um na sua função para que essa relação dê certo. Porque senão nada vai adiante, é só conflito, confronto, desequilíbrio e doença, gente. A doença vem do desequilíbrio, de não ter ordem, não ter regra, não ter lei. Hoje é muito nítido você ver o desequilíbrio do aspecto feminino da mulher. É até grave demais. Por quê? Porque as mulheres, elas querem ser eficiente, motivada, não é? Ter o ideal de atingir as suas metas, de alcançar sucesso, que é um princípio do masculino, mas elas estão fugindo da sua sabedoria nata. Elas estão fugindo do ser feminino. E esse é um grande erro fatal que as mulheres estão cometendo com ela mesma. Elas estão perdendo a alegria de viver, a fé, a confiança na vida, que é um princípio do feminino. É por isso que hoje as mulheres estão tendo muito problema de endometriose, de ovários policísticos, de infertilidade. Por quê? Porque são sintomas de mulheres que estão longe do seu feminino. E os homens estão perdendo a sua força, né? Estão cada vez mais distantes do seu poder masculino. Eu vejo que os homens estão mais tristes, não é? Mais mal-humorados, extremamente sensíveis, mas eles perdem a razão de pensar mais de uma forma lógica. Eles acabam ficando mais rabugentos, né? Mais sarcásticos, críticos, jogam indiretas, ressentidos. Mas por quê? Porque eles estão se autonutrindo de um feminino doente, amargo e fugindo do que é natural, do seu masculino. E é por isso que grande parte dos homens estão entrando na depressão. Então aprendam o papel da complementariedade entre a dimensão masculina e a feminina. Isso vai fazer bem para a sua psique, para que você não tenha um problema de saúde mental.
Perceba como você está cuidando do seu aspecto feminino e do masculino e veja aonde você está tendo um excesso. Né? Busque o equilíbrio. Se você não sabe, busque ajuda, gente. Nós precisamos, às vezes, trabalhar com o nosso aspecto masculino, que é a ação. Quando nós estamos controlando muito, estamos muito convictos das nossas opiniões, é hora de acessar o nosso lado feminino. Esse é o nosso maior desafio. É saber equilibrar os opostos. Só assim nós podemos conseguir estabelecer uma harmonia na nossa vida. Então observe, se você tem um aspecto feminino mais predominante, você não gosta de falar dos seus sentimentos, você não gosta de expressar aquilo que você está sentindo, você se tornou uma pessoa mais fria, então busque a doçura dentro de você, aprenda a confiar mais. Né, se abrir mais para aquelas pessoas que você sabe que possam te ajudar. Só assim você pode equilibrar esse feminino dentro de você, passando a confiar mais nas suas decisões, passando a entender as suas dificuldades e buscando soluções para solucioná-las um dia de cada vez, com consciência. Sem medo de ser julgado, criticado. Isso é bobagem, gente. O que os outros pensam da gente são opiniões alheias. Não tem nada a ver com o contexto daquilo que nós buscamos no dia a dia. Você não tem que focar no que o outro pensa, e sim daquilo que você pensa de você mesmo. Mas não tem como você mudar isso se você não acessar esse feminino dentro de você. Entendeu? Porque você só pode confiar, se entregar mais intimamente quando você estiver com esse equilíbrio entre o feminino e o masculino. Porque essa desarmonia, ela vai desequilibrar todos os seus relacionamentos, a sua vida íntima, familiar, profissional. Não é? Quando a mulher ela passou a fazer mais uso do seu aspecto masculino, os homens tiveram que lançar mão do seu feminino. Por quê? Porque nessa busca de equilíbrio, o que estamos vendo são homens e mulheres perdidos em seus papéis, né, arquetipicamente definidos, e o amor está perdendo essa força, né, de complementar um ao outro. Tem como a gente trazer uma harmonia para a nossa vida se a gente não manter esses dois lados saudáveis? E por isso você tem que observar, né? Você tem que observar antes de reagir, perceber qual que é a situação, o que você precisa mudar. É só perceber o seu comportamento, se você é mais decidido, impulsivo, empreendedor, uma mudança brusca de humor, né? Aquelas explosões emocionais, você é mais masculino. Então, gente, preste atenção no seu comportamento. É o melhor termômetro para você perceber o que você precisa mudar. Tudo que vai para o extremo gera desequilíbrio. A gente precisa buscar uma afetividade, uma compreensão, uma comunicação de uma forma madura, né? Acolhendo, sendo mais receptivo. Você pode ser um grande líder, mas ao mesmo tempo acolher. Você pode ter ideias empreendedoras, que é o lado masculino, mas ao mesmo tempo saber impor aquilo que você precisa de uma forma confiante, usando o seu feminino, a sua intuição. Você não precisa de guerra de poder, não precisa de luta de braço para mostrar quem tem poder. Isso é bobagem. Isso aí é coisa de criança superpoderosa, sabe? Que tem que bater de frente, que eu sempre brinco com as minhas clientes que têm um masculino muito forte, que elas não estão mostrando o seu poder, elas estão destruindo o seu poder pessoal, porque aquilo que é nato de você, você não precisa de impor, você simplesmente se expõe de forma natural. A mulher, por ser feminina, ela não precisa ser submissa. Ela pode ser doce e, ao mesmo tempo, se posicionar dentro do que ela quer de uma forma assertiva, sem precisar de briga de poder. Então, experimente, perceba qual é o seu lado que você precisa equilibrar antes de você adoecer. Se você tem dúvida, eu estou à sua disposição, eu faço atendimento online, é só entrar em contato comigo. Se você quer esclarecer alguma dúvida, mande a sua mensagem, que eu tenho o maior prazer de poder compartilhar com você aquilo que você precisa aprender.
Afinal, nós estamos aqui para poder compartilhar as nossas experiências de forma saudável e positiva. Então, vamos usar os nossos recursos com sabedoria e consciência, ok? E se você gostou desse vídeo, compartilhe, não deixe de dar o seu like, porque assim você me ajuda a crescer aqui no canal. Um grande beijo no seu coração e fiquem com Deus.